É o seguinte, eu tinha preparado uma baia, obviamente, para a Fazenda. Mas com a história factual que aconteceu hoje, eu não poderia deixar de levar para esse porão, né, como eu digo, como eu acabei de dizer para vocês, a atriz Cláudia Raia. Pois é. Pessoal, olha só. Eu acho que existe um limite muito, mas muito delicado entre o artista e a falta de educação com a imprensa, né? E alguns fazem questão, às vezes, não só de serem grossos, estúpidos e sem educação, no caso da própria Cláudia Raia, né? Que humilhou um colega de trabalho. Essa é a grande verdade. Ela fez questão, na frente de outros, na frente de outros veículos, na frente de outras pessoas, ela simplesmente esculhambar um repórter, esculhambar uma pessoa que estava lá exercendo piamente o seu trabalho, estava simplesmente desenvolvendo o seu trabalho como jornalista. E Dona Raia, aos 55 anos, gestante, já tem 2 filhos grandes, inclusive, um é homem, a outra já é uma mulher extremamente formada, e ela aos 55 anos com uma longa experiência, mas uma longa experiência nesse mercado de televisão, simplesmente virou para o rapaz, quando o rapaz perguntou se o bebê já tinha nome, né? Ele simplesmente fez essa pergunta para ela. Ô Cláudia, o neném já tem nome? O bebê já tem nome? Aí ela, né, com aquela empáfia, né, que é da Cláudia Raia, que eu não sei de onde ela tirou isso, porque até então Cláudia Raia não era desse jeito, ela simplesmente pegou e falou assim, ué, já, você não acompanhou? Como quem diz, né, você tem que ter a obrigação de saber qual é o nome do meu filho. Aí ela ainda disse assim, você está atrasadíssima, ela falou. Você está péssimo, ou seja, ela só foi piorando todas as histórias. E ainda não satisfeita, chegou e disse o seguinte, contei na Ana Maria Braga qual seria o nome do meu filho, só você que não sabe. Então, ou seja, as pessoas têm a obrigação de saber o nome do filho da Cláudia Raia, mesmo que um moço, que um rapaz, que um repórter inocentemente tivesse perguntado para ela qual era o nome do bebê. E não custava ela responder, será Luca. E ponto final, tá tudo certo. Se ela quisesse dar um sabão, vamos dizer assim, no repórter, ela poderia ter escolhido outras formas ali de talvez fazer isso, né? Ela poderia simplesmente falar assim, é Luca, e da próxima vez se informe melhor. Eu acho que ela poderia ter sido fina, educada, e não simplesmente ficar nivelando essa história extremamente por baixo, para querer expor, né, ou querer colocar esse rapaz ao ridículo, né, como se ele não fosse um bom profissional só pelo fato de não saber qual era o nome do filho dela. Aí o rapaz ainda disse assim, desculpa, querido, né, pediu ele chegou simplesmente e pediu desculpa. E aí ela disse assim, jornalista, né, amor? Como quem diz, você é jornalista, você tem a obrigação de saber que o meu filho vai se chamar Luca. Então, ou seja, eu achei isso de uma falta de lisura e de uma falta de competência emocional e principalmente de uma artista tão consagrada como a Cláudia Raia é, de uma mulher tão completa, de uma das maiores artistas ou a artista mais completa do nosso país, ter tratado um profissional, um repórter, um colega de imprensa da forma como ela tratou. Jamais se faz isso. Que forma é essa de agir com os outros? Simplesmente porque aos 55 anos você está grávida e você acha que você é o centro do mundo? Que você acha que as pessoas são obrigadas a saber qual é o nome do seu filho? Não, não é por aí não, dona Cláudia Raia. A senhora pode ter certeza de uma coisa, as pessoas elas têm a obrigação sim, porque você não sabe o que está passando na cabeça de um jornalista, você não sabe quais são os problemas que a pessoa está passando, você não sabe absolutamente de nada também do outro lado. E se de repente ele estivesse começando naquele dia?
né? E se de repente ele foi para sua pauta de último momento, sem saber realmente o que estava acontecendo? E se a editoria dele não é celebridade e ele estava somente, mas somente cobrindo o banco ali ou cobrindo as férias de alguém? Você não sabe disso. De repente a editoria dele não era de celebridades, ele pode ser de política, de esporte, e de repente colocaram ele lá só para ir poder fazer a cobertura do evento onde você participou. E numa dessa você dá uma rateada como essa com ele? E é dessa forma que você realmente coloca ele? Nessa posição idiota que você coloca, você rifa simplesmente um profissional dessa forma? Será que você nunca pensou que um dia você possa ser rifada também? Agora eu quero ver as feministas de plantão virem falar assim, ela está grávida, tem que tomar cuidado, porque ela está grávida, temos um pouco mais de empatia, a mulher nessa fase fica sensível. Sensibilidade tem que ter ela, na verdade. Não é porque ela está grávida, porque gravidez não é passaporte para você humilhar ninguém. Gravidez não é passaporte para você simplesmente esculhambar o outro. Ou colocar um profissional que está há anos no mercado, ou que está trabalhando, desenvolvendo simplesmente, legitimamente o papel dele, como jornalista, você simplesmente querer esculhambar esse cara ou essa pessoa que simplesmente estava trabalhando, porque ele simplesmente não sabia o nome do seu filho. E ninguém tem a obrigação de saber o nome do seu filho. Ninguém tem a obrigação de ficar ligado de manhã no programa da Ana Maria Braga, por exemplo, o que você disse aonde você estava, onde você falou o nome do seu filho, inclusive que foi lá que você revelou. E tem outra coisa, o programa da Ana Maria Braga, a audiência está péssima. Então, ou seja, muita gente não está assistindo o programa da Ana Maria Braga. Tá certo? Então eu acho que você, dona Cláudia, poderia ter um pouco mais de empatia, já que você bate tanto na internet e tanto no peito pedindo por empatia, para que as pessoas realmente tenham um pouco mais de critério, porque mexeu com uma, mexeu com todas, pega na mão de todos, vai. Hipocrisia, é isso que chama hipócrita. É dessa forma que as pessoas agem na vida. Então quer dizer, para os outros, tudo. Para mim, ai, por favor, para mim vocês me colocam numa redoma porque eu sou perfeita. Então, para os outros você pode realmente atacar. Os outros você pode atacar pedra, você pode atacar absolutamente tudo, né? Agora, quando é no caso e é o inverso, ai, tem que ter empatia. Empatia de quê? Empatia nós temos que ter com o outro, tentar se colocar no lugar do outro. Até porque não é vergonha nenhuma perguntar quando não se sabe. E qual era o problema de responder? Meu filho vai se chamar Luca. Entendeu? Não tinha problema algum em você responder sobre isso. Agora, ninguém tem a obrigação de saber ou simplesmente acordar hoje de manhã, olha o cúmulo do egocentrismo. Acordar de manhã e falar assim, nossa, o filho da Cláudia Raia chama Luca, né? Olha que interessante isso. Olha que bacana isso. Olha que papelão esse que você fez, Cláudia. Sabe, não é nesse caminho que eu acho que você deve seguir, sendo uma artista tão sensível que você é, e uma das mais completas do nosso país, que canta, que dança, que interpreta, né? Quantas portas já foram abertas para você? Quantas passagens você já fez na sua vida? Com quantas pessoas você já trabalhou? E qual foi a forma que você retribui? É dessa forma que você retribui todo o acesso que já te deram até hoje, principalmente a imprensa? É isso que você quer? É dessa forma que você retribui e contribui para o bom caminhar e o bom jornalismo e também para que a editoria de celebridade cresça a todos os dias, inclusive na qual você navega também? É muito feio isso, é feio, é ridículo, Cláudia Raia. É ridículo o que você fez. Foi ridículo, ridículo. Você, para mim, na verdade, assim, tá grávida? Ok, então saia de cena. Não fique indo em evento, já que você não quer ser indagada ou perguntada sobre qualquer outra história. Sabe? Já que você não está disponível para respostas, ou que você não está disponível para ser questionada sobre qualquer coisa que venha sobre a sua gravidez, não saia de casa. Fique em casa até você dar à luz. Quando você dá à luz, você comece a passear. Mas se você não quer ser de nenhuma forma abordada, principalmente por jornalistas que vão querer saber sobre a sua gestação e principalmente sobre o nome do seu filho, não saia de casa. É
isso, é simples, é fácil de resolver. Agora, sair de casa com um barrigão deste tamanho, simplesmente para olhar para um cara, para um jornalista, para um repórter e falar assim, você não sabe o nome do meu filho, porque eu falei no programa da Ana Maria Braga, com aquele ar de superioridade, debochando, colocando ele abaixo de qualquer tipo, abaixo da crítica. Que feio, Cláudia Raia. Feio, feio demais. Eu não esperava um comportamento desse de você. Não esperava. Eu já tinha ouvido, já sabia que talvez você navegava por essas águas, mas eu nunca tinha visto realmente você em ação. E me decepcionou. Eu espero que essa não seja você de verdade. Eu espero que você tenha, no mínimo, um pouco de empatia pelo ser humano, como você tanto grita na internet, como você tanto fala, como você tanto distribui as boas vontades, as boas ações ou as boas maneiras de ser um ser humano completamente total, em sua totalidade, que realmente consegue resolver os problemas do mundo. Então, na verdade, hoje, o meu chapéu de hipocrisia é para você, tá, Cláudia Raia? Para você ficar bem ciente do que está acontecendo e da forma como você agiu. Tá? Porque não é justo o que você fez, não foi justo, não foi honesto, não foi de nenhuma forma passivo da gente realmente chegar e falar assim, poxa, que atitude, né? Porque você é uma mulher extremamente inteligente e você poderia ter ido de outra forma, você poderia ter dito, Luca, querido, da próxima vez, se informe melhor, sabe? Ninguém tem a obrigação de saber o nome do seu filho, ninguém tem essa obrigação. E volto a dizer, a gente não sabia em qual editoria ele trabalhava. Será que ele era repórter de uma editoria de celebridades? Ou será que ele estava ali simplesmente tapando um buraco, de repente um amigo passou mal, ou está de licença, ou ele simplesmente foi cobrir porque não tinha uma outra pessoa para ir? Você não sabe se de repente ele era de uma editoria de esporte, editoria de política, e ele não tem a obrigação nenhuma de saber o nome do seu filho. Foi uma pena você ter agido dessa forma. Então, para o meu porão, quem vai hoje é você, queridinha, tá bom? Seja bem-vindo e eu espero que ali você reflita, mas reflita muitíssimo bem sobre tudo isso que você fez.